tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Alesp Conecta. Hoje nós vamos falar sobre... Acabei de receber o teste positivo para a Covid-19. O que eu faço? Hoje, o Dr. João Carlos de Jesus, que é pneumologista, vai te dar passo a passo do que você deve fazer então. Doutor, seja bem-vindo. Olá, Priscila, muito obrigado pelo convite. Obrigado à Rede Alesp por mais essa oportunidade de poder conversar com vocês sobre temas tão importantes. Nós que agradecemos. E, doutor, aí a pessoa fez o teste para a Covid-19, abriu ali positivo, né? Mostrou ali no teste positivo. Quais são os passos? Porque para cada período, né? Para cada dia, para cada ciclo dessa infecção, tem uma orientação diferenciada, né? Mas qual é a primeira? Abrir ali o teste, o que eu faço? Sim, eu acho que o que é mais importante quando você reconhece uma infecção em você ou em algum familiar é interromper a cadeia de transmissão, né? Então, uma vez que você se identificou como um paciente com Covid, uma pessoa com Covid, você tem que ter a consciência, né, de perceber que essa doença pode ser transmitida a outras pessoas, colegas de trabalho, colegas da escola, pessoas que você ama em casa. Então é muito importante, a partir do momento que você ou algum familiar, a sua criança, né, às vezes acontece, foi diagnosticada com Covid, que sejam adotadas medidas mais rígidas ainda de distanciamento, né, entre os familiares e medidas para que não transmita um para o outro, né? Então, essa pessoa que descobriu que tem Covid, né, ela deve, a partir desse momento, reforçar o uso de máscara, manter as mãos mais higienizadas e, se possível, no seu domicílio, ficar restrita a um cômodo só, né? Se tiver uma suíte ali disponível para usar só aquele banheiro, né, para evitar a transmissão de outras pessoas. Esse como cuidado social, né, e lembrando daqueles que são, às vezes, mais frágeis e que convivem conosco, né, nossos pais, avós, pessoas com doenças cardíacas, pulmonares, né, diabetes. Então, esse é o primeiro passo e fundamental, né? Na sequência, como você disse, né, cada pessoa pode receber o seu diagnóstico num momento diferente da COVID. E aí é importante que você consulte um médico para que discuta com você quais são os passos a serem tomados. De uma maneira geral, se você descobre na primeira semana que está com COVID, né, é interessante que você mantenha-se isolado, né, busque esse contato com algum médico, se possível por telemedicina, para evitar que você fique circulando, transmitindo o vírus, para que receba as primeiras orientações. Nessa primeira semana, é muito importante se manter muito hidratado, tomar muito líquido e usar medicamentos para alívio dos sintomas, né? Essa primeira semana da Covid ela é marcada por dor de cabeça, mal-estar, dores no corpo e a perda de olfato. Muitas pessoas vão perceber que estão com Covid já depois de uma semana mesmo de sintomas, porque os sintomas iniciais são tão inespecíficos que acabam sendo confundidos com cansaço, com estresse ou com alguma outra infecção mais simples, né, como um resfriado. Uhum. E daí, assim, nesse primeiro momento, o senhor falou, então, que a medicação é aquela para os sintomas leves, né? Então, mas pode-se tomar ali um antigripal, se a pessoa tem a febre também é um sinal importante, né, do organismo. Toma ali algum remédio para cortar essa febre, ou não, essa febre também mostra que dá os sinais de alerta, como funciona? Sim, nessa primeira semana de sintomas, né, é comum que o paciente com Covid ele fique mais cansado, mais prostrado, né, por conta da perda de olfato, de paladar, se alimente menos, e isso faz com que a ingesta de líquidos ela fique reduzida, e ele passe a ficar no estágio já de desidratação, inicialmente leve. E quando vem a febre,
que é um aumento da temperatura do corpo, há mecanismos próprios, né, de qualquer pessoa aí saudável de corrigir essa temperatura. Então, quando você consegue medir de fato a febre, é porque esses mecanismos já não estão dando conta de controlar a sua temperatura e manter ali até o 37,5, né, o 37, que seria mais aceitável. E aí a temperatura começa a subir. E o organismo passa a eliminar esse calor para o meio ambiente através do vapor d'água. Então, através dos nossos poros, nós passamos a eliminar esse vapor, vamos perdendo água, também através da respiração vamos perdendo líquido, né? E é muito comum que durante uma noite, por exemplo, de febre, a gente acorde, né, com muita transpiração, muita sudorese, muitas pessoas se dão conta ali de um lençol ensopado, né, de tanto líquido que perderam durante uma noite. Então, controlar a temperatura também é importante para ajudar o organismo a ficar em equilíbrio. Eu não gosto muito da ideia das associações medicamentosas, né, tipo os antigripais, que tem vários remédios ali, né, em doses menores, e que às vezes o paciente não consegue saber o que ele está consumindo, ele só sabe dizer a marca do produto, né? Eu acho mais interessante quando ele faz uso aí em casa de um antitérmico, né, um analgésico com uma medicação única, né, seja uma molécula simples como a da dipirona, do paracetamol, né, que hoje são medicamentos amplamente utilizados na rede pública e que são suficientes para aliviar o mal-estar da febre e ajudar desse jeito a manter um equilíbrio do organismo para conseguir passar pelo processo inflamatório da Covid, que aí a gente pode falar que se instala a segunda semana, né? A primeira semana tem mais esses sintomas inespecíficos, geralmente não de gravidade, né, mas sinais de alarme, como você disse, em relação à febre. E a partir da segunda semana se instala um processo mais importante nos pulmões, com a formação de focos de pneumonia, que tendem a se tornar cada dia mais extensos, até o 12º dia, mais ou menos. E é nesse período que pode ocorrer um processo de insuficiência respiratória. Então, nessa fase, um cuidado muito importante é a vigilância do padrão respiratório. É perceber se está fácil de respirar ou se passou a ficar difícil, né, para realizar atividades simples, como tomar banho, trocar de roupa, né? Parecem atividades muito banais, mas quando você está com a Covid, em que a oxigenação tende a ficar mais baixa, essas tarefas simples podem se tornar desafiadoras. E aí é um sinal de alerta, é um sinal de relevância de que a doença está piorando, né? Hoje em dia tem sido muito acessível também o uso do oxímetro em casa, né? Tem sido fácil de adquirir pela internet, nas farmácias, nas lojas cirúrgicas, e o oxímetro é uma forma de monitorizar aí a evolução da queda da oxigenação, né? O parâmetro aí de 93% da saturação para cima é um bom parâmetro, dá uma segurança para continuar os cuidados em casa, mas é importante que o médico que já está te acompanhando saiba de que a sua oxigenação está flutuando e que se ela cair para menos de 93, devem ser tomadas algumas medidas, né? Então, essa segunda etapa já seria de uma vigilância maior. Uhum. Aí, no caso, em que momento a pessoa tem que tomar, por exemplo, um antibiótico, corticoides, em quais situações isso acontece? Essas perguntas elas acabam sendo muito particulares, né, sobre cada situação, mas de uma maneira geral, né, o entendimento sobre o uso dessas medicações vem mudando ao longo da pandemia, né? Então, no início da pandemia, um ano atrás, um ano e meio atrás, o uso de corticoides ele era proibitivo, porque se entendia que o uso de alguns medicamentos na fase inicial da Covid ou durante a fase de maior gravidade, poderia trazer efeitos colaterais e que complicasse alguns problemas que a própria Covid traz, como insuficiência renal, a hepatite, né, que é comum do processo infeccioso da Covid, né? E ao longo aí de 2020 foram feitos uma série de estudos, né, e que mostrou que o corticoide ele traz um benefício significativo para pacientes graves, né? Então, em meados de julho do ano passado,
né, um estudo que se chama Recovery, em inglês, né, ele demonstrou que para pacientes em UTI, o uso do corticoide, da dexametasona, reduz em torno de 30% a mortalidade. E para pacientes que estão em uso de oxigênio no hospital, reduz em torno de 20%, aqueles que estão fora da UTI. Então, a partir daí, a visão sobre o corticoide mudou, né, e ele passou a ser utilizado para esses pacientes hospitalizados. Né. A seguir foram feitos estudos para pacientes que não estão hospitalizados e, de uma maneira geral, não se recomenda o uso do corticoide, da dexametasona, na primeira semana da infecção. Né. Há um risco da infecção se tornar mais grave ou mais prolongada, né, por conta do uso do corticoide, que tem uma atividade anti-inflamatória, que é interessante para os pulmões, mas ela pode ser imunossupressora, né, ou seja, as defesas elas podem ficar mais reduzidas durante essa fase inicial da COVID. Então, o corticoide, o ideal é que ele seja indicado por um médico, e existem situações especiais em que o paciente pode se beneficiar do uso do corticoide, talvez por outros motivos, né? Então, alguns pacientes que têm outras doenças que podem piorar durante a COVID, que dão sinais disso, podem ter que usar o corticoide em momentos diversos. É importante que o seu médico, né, oriente como conduzir esse quadro. Em relação aos antibióticos, né, hoje nós sabemos que a COVID é uma infecção causada por vírus, né, que altera aí o comportamento dos órgãos e pode reduzir as suas defesas, abrindo portas para infecções bacterianas, mas que não tem sido tão comum a associação de infecção de bactérias ao mesmo tempo que a COVID na maioria das pessoas. Então, o uso do antibiótico, também com indicação médica, ele acaba sendo utilizado quando há suspeita, né, de uma infecção bacteriana ali simultânea, né, à infecção por COVID. Quando que isso pode ocorrer? Quando há uma mudança do padrão de febre, né, quando há uma mudança dos exames laboratoriais, né, nessa fase mais inflamatória, é interessante fazer alguns exames de sangue que ajudem nessa decisão, né? O principal aí é o hemograma, que se mostrar um padrão sugestivo de atividade de bactéria, sugere-se o uso de antibiótico. Nem sempre vai ser possível ter a certeza de que tem uma bactéria participando da infecção, mas se for um paciente de risco, com comorbidades e com uma evolução mais grave da COVID, sem dúvida, vale a pena o uso da medicação, né? É interessante controlar os riscos nessa etapa, porque é um cenário de muita gravidade, muito risco. E nessa etapa também a tomografia de tórax pode auxiliar nessa tomada de decisão, né? Então, em relação ao corticoide, não há dúvida de que para os pacientes hospitalizados e com oxigênio ele é benéfico. Em outras situações, depende-se da avaliação médica. E o antibiótico, quando há evidência realmente do risco de uma infecção bacteriana, deve ser introduzido. E aqui eu não gostaria de incentivar a automedicação de forma alguma, né? Eu acho que o principal aqui desse papo é reforçar a necessidade de uma avaliação e um acompanhamento médico que te dê essa assistência. Doutor, era exatamente essa a minha pergunta, né, em relação à automedicação. Pelo que o senhor disse, tem um momento certo para entrar com cada medicamento. Mas existem pessoas que conseguem, por exemplo, um acesso rápido a um antibiótico, mesmo sem receita médica. Algumas pessoas acabam conseguindo esse tipo de medicamento. Tomar, por exemplo, um antibiótico antes do momento necessário ou sem a necessidade, porque a doença pode não evoluir, né, como o senhor disse, para ter ali bactérias também se aproveitando da fragilidade do organismo. O que pode acontecer? Pode agravar o caso da COVID? Pode mudar a evolução da doença porque a pessoa tomou o remédio errado na hora errada? Pode sim, Priscila. Em relação aos antibióticos, nós temos um princípio aí na medicina que é clássico, que é o uso dos antibióticos de forma racional. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pensa
muito bem antes de entrar com o antibiótico. Por quê? O antibiótico ele tem toxicidade, né? Uma pessoa pode desenvolver hepatite, por exemplo, por uso de antibiótico, pode passar a ter diarreia, pode piorar a desidratação, como eu estava comentando anteriormente. E uma coisa que nos preocupa muito é que as bactérias que estão no nosso corpo, mesmo que elas não estejam causando infecção, elas interagem conosco num equilíbrio. E quando nós usamos antibióticos, nós geramos um desequilíbrio e algumas bactérias aprendem a combater esses antibióticos. Então, elas passam a se tornar resistentes. Então, sempre que nós utilizamos antibióticos de forma inadequada, há um risco de você desenvolver uma bactéria resistente. E aí, no momento em que você requer de um antibiótico, ao utilizá-lo, ele pode não fazer efeito. E aí você vai precisar de um antibiótico mais potente. E se ele é mais potente, ele também vai ter mais efeitos colaterais. E às vezes um antibiótico que poderia ser usado em domicílio, em casa, né, por via oral, já não vai ser eficiente. E aí talvez seja necessária internação para fazer um antibiótico injetável. E isso pensando em um indivíduo, né? Mas quando nós pensamos como comunidade, o que pode ocorrer com o uso indiscriminado de antibióticos é que surjam bactérias na nossa comunidade resistentes. Então você pode vir no futuro a ter uma pneumonia que um antibiótico hoje eficiente não será. E aí você terá que usar antibióticos mais potentes. Isso já acontece, né, em alguns cenários em que antibióticos antigos a gente já não consegue utilizar mais, porque eles já não são tão eficientes, né? Você pode reparar que antigamente a gente usava muita bezetacil, né? Até hoje é muito comum encontrar pacientes que quando estão com dor de garganta querem tomar uma injeção de bezetacil, mas já não é tão simples mais tomar uma injeção desse tipo, porque ela não é eficiente. Acaba sendo necessário o uso de antibióticos mais potentes para, às vezes, doenças simples, como uma dor de garganta, uma amidalite, né? Então, tem que tomar cuidado por você, né, e pelo tratamento em si, né, para que a gente não perca isso. Então, é uma estratégia médica a gente indicar também o antibiótico na hora certa, pensando no paciente e nos demais. E em relação ao corticoide, se você indicar ele na hora errada, ele não vai fazer o efeito desejado e pode trazer uma COVID mais prolongada, como eu comentei, né? Uhum. Doutor, e depois que a pessoa já teve, né, o pico da doença ali, né, com os sintomas, ela continua com a medicação ou não? Também vai de caso a caso para saber se ela precisa continuar com a medicação, já que ela começou, por exemplo, com antibiótico ou também com corticoide, por mais quanto tempo? O ciclo da doença ali, ele tem aqueles 14 dias, né? Ou ele demora mais até para passar? Olha, a COVID, como você falou muito bem aí, a gente entende ela como uma doença de 2 semanas, 14 dias, né? O que ocorre além disso, habitualmente não é por atividade do coronavírus, mas sim por sequelas, né, ou alterações que ainda estão por se resolver no organismo, tá? Então, quanto mais grave ocorre a COVID, mais demorada é essa recuperação. E aí o manejo desse medicamento também vai caso a caso. De uma maneira geral, né, o antibiótico ele só vai ser introduzido pensando numa infecção bacteriana associada ou um risco elevado da presença de uma bactéria. E aí alguns antibióticos têm ciclo de 5 ou 7 dias, a não ser que se entenda que tenha ocorrido uma outra infecção, né? Por exemplo, pode acontecer, né? No 10º, 14º dia você passar a ter uma nova infecção bacteriana, por exemplo, uma sinusite ou uma infecção urinária. E aí, nesse caso, o esquema de antibiótico vai ter que ser ajustado, né? Não existe uma regra absoluta sobre o tempo do uso dos antibióticos. A maioria tem o ciclo de 7 dias, de 1 semana, né? Em relação ao corticoide, de uma maneira geral, a gente tenta não usar mais do que 1 semana. Quando isso é necessário, então é feito um planejamento de como vai ser a retirada do corticoide, porque o corticoide é um remédio, uma molécula que imita um hormônio do nosso corpo que se chama cortisol.
né? O cortisol é o nosso hormônio do dia, né? À noite nós não produzimos o cortisol, nós produzimos ao longo do dia e ele tem propriedades anti-inflamatórias e regula muitas coisas aí do nosso corpo. E quando nós tomamos o corticoide por vários dias, o nosso corpo entende que não é necessário mais produzir cortisol. E aí, quando a gente para de tomar de uma hora para outra o corticoide, depois de alguns dias, pode acontecer do nosso organismo não ter o cortisol adequado e aí a gente passar a ter um mal-estar pela falta da medicação e do hormônio. Então, até 5 dias é muito tranquilo tomar o corticoide, mas além disso requer uma orientação médica, né, de acordo com o seu peso, né, com a dose que foi introduzida. Então tem todo um aconselhamento realmente técnico aí para que se previnam efeitos colaterais a partir disso. Em algumas situações, quando há um dano pulmonar muito importante, acaba sendo necessário usar esses medicamentos por um tempo prolongado para ajudar a desinflamar totalmente os pulmões. E aí é uma série de cuidados acerca desses remédios, né? Todas as pessoas que tiveram Covid tiveram comprometimento no pulmão ou não? Existem pessoas que passaram com outros tipos de comprometimento. Sim, não são todas as pessoas que têm dano pulmonar, né? O vírus ele pode ter manifestações diversas, algumas pessoas acabam tendo um desconforto maior intestinal, por exemplo, né? Com diarreia, ficam com náusea, né? Mas de uma maneira geral, o sistema respiratório ele acaba participando aí dos sintomas. Então pode não ter um acometimento, principalmente pulmonar, mas é comum vir alguma faringite, né? A dor de garganta, a tosse, algum desconforto desse tipo. Pacientes que têm a COVID leve, né, não necessariamente fazem uma avaliação pulmonar, né? O raio-x de tórax, por exemplo, que é um exame simples, ele não tem um poder de detectar as alterações mais brandas aí da COVID nos pulmões. Então, às vezes alguma pessoa tem um quadro leve, mas não chega a fazer exames que detectem alterações pulmonares, e a infecção passa, a inflamação pulmonar se resolve, e muitas vezes a pessoa nem se deu conta disso. Geralmente são jovens, saudáveis, que não têm comorbidades, que acabam tendo dessa forma e às vezes são até assintomáticos, né? Que não manifestam nenhuma alteração. Mas algumas pessoas, mesmo na forma leve, manifestam sim inflamação pulmonar. Só que nós vemos que é uma extensão não tão grande, né? Uma extensão pequena dos pulmões. Quando você faz uma tomografia de tórax na suspeita de COVID e tem os focos, né, de pneumonia ditos em vidro fosco, o radiologista ele estabelece ali um padrão, né, de área de acometimento, geralmente em faixas, né, até 25%, entre 25 e 50, 50 e 75 e maior que 75% do acometimento pulmonar. Essa área de extensão que o radiologista descreve ajuda o médico, principalmente ali do pronto-socorro, da urgência, a decidir qual a melhor forma de cuidar daquele paciente. Porque muitas vezes há um descompasso das queixas do paciente e as alterações que ele tem nos pulmões. Então, às vezes o paciente está bem, o médico do pronto-socorro percebe que a oxigenação não está boa, ela já está mais reduzida, e aí quando faz a tomografia percebe que tem um acometimento pulmonar extenso. E aí mesmo com o paciente bem, ele opta pela internação por vigilância, né? E alguns desses pacientes pioram e acabam precisando de suporte durante a internação, indo para UTI, oxigênio, e outros pacientes ficam em observação, ficam um ou 2 dias e ficam bem. A impressão ali clínica é de que a evolução vai ser estável, não vai ter piora, e aí recebem alta para os cuidados em casa, né? Então, esse acometimento pulmonar ele é muito comum, mas o que eu gosto de explicar para os meus pacientes é que o pulmão é um órgão do sistema respiratório, mas para os pulmões funcionarem, ele depende de uma série aí de mecanismos, né? E vamos chamar assim de dispositivos do corpo humano que ajudam no seu funcionamento. Então, para o pulmão encher de ar, o diafragma tem que trabalhar, as costelas, a musculatura torácica, né? O nariz, tudo tem que funcionar bem. Então, quando você tem uma pessoa, por exemplo, obesa, sedentária,
Às vezes o pulmão não está tão acometido, mas já é o suficiente para o desempenho pulmonar como um todo cair muito. E aí o cansaço vem, a falta de ar se instala, e aí o processo inflamatório piora. Então, de uma maneira geral, né, a COVID acomete os pulmões. Algumas pessoas nem se dão conta disso, né, porque estão bem, estão saudáveis, são ativas, e outras têm um acometimento pulmonar muito extenso, e só a oxigenação que dá essa dica para nós, a saturação. E aí a tomografia confirma e é necessária a vigilância. Então, de uma maneira simples, se você está bem, não está com desconforto respiratório e a saturação está normal, ok, não é necessário ansiedade, preocupação, é possível evitar exames mais avançados, mas caso a oxigenação caia ou você esteja muito cansado, precisa fazer sim os exames para entender melhor a forma de se cuidar. Depois de quanto tempo esse desconforto, né, ao respirar, ele começa a desaparecer, né? A gente sabe que tem pouco tempo para saber de tudo isso, né? Apenas 1 ano e meio da pandemia aqui no Brasil, mas já dá para ter uma ideia de quando esse desconforto todo vai embora. E outra coisa, o pulmão, ele se regenera, ele volta à sua elasticidade normal ou não? Acometido, ali se perde a função. Olha, Priscila, como você disse aí, a pandemia tem 1 ano e meio, a gente aprendeu muita coisa, e foi principalmente agora em 2021 que a revista Nature publicou um estudo muito interessante, uma revisão sobre os efeitos pós-Covid, né? Então, hoje, nós entendemos que existem alterações pulmonares sequelares, que de fato decorrem do processo inflamatório pulmonar, e que pode gerar desconforto respiratório, mas também existe uma queixa muito comum que se chama fadiga crônica, que não tem uma relação propriamente com o dano pulmonar, mas um efeito da COVID em outras partes do organismo e do cérebro que resultam nesse sintoma dito como fadiga, que é uma sensação realmente de falta de fôlego, de falta de energia, de cansaço, né? Então, essa alteração pulmonar da COVID pós-inflamatória, ela pode causar sequelas. E achei interessante que você falou da elasticidade pulmonar, e é exatamente isso. Quando você tem a COVID, ocorre um processo de produção ali de proteínas, de acúmulo de líquido, de restos de células, de anticorpos nas membranas pulmonares. E depois dessa batalha que ocorreu entre o sistema imunológico e o vírus ali nas membranas pulmonares, deve ocorrer uma limpeza de toda essa sujeira, né, para que os pulmões, essas membranas, voltem a funcionar normalmente. É como se essas membranas elas ficassem mais grossas, né? Elas têm que ser bem delgadas, finas, para que o oxigênio saia do ar e entre para dentro do sangue, né? E do sangue saia o gás carbônico e chegue até o ar através dessas membranas, para que ocorra essa troca, né? A chamada homeostase. E com as membranas espessas, né? Devido a esses produtos, fica difícil essa troca. E aí a limpeza deve ocorrer, né? O corticoide, por exemplo, que a gente citou anteriormente, ele ajuda nesse processo, mas são as nossas células que vão fazer, no fim, essa limpeza. Em algumas pessoas, pode ocorrer uma resposta que não é adequada nessa etapa. E ao invés de fazer uma limpeza e trazer os pulmões, essas membranas, para o aspecto de antes da COVID, né, para a normalidade, elas promovem ali um processo de cicatrização. Elas começam a depositar naquela área danificada colágeno, fazendo ali uma cicatriz, formando fibras. E essas fibras, elas não acompanham a mesma elasticidade das membranas pulmonares. O resultado disso é que quando você fica com essas fibras pós-Covid, na tentativa de inspirar, né, de encher os pulmões de ar, você pode sentir dores, sentir uma dificuldade de conseguir inspirar profundamente, e isso vai se traduzir numa redução da capacidade pulmonar. Então a gente fica muito atento na fase aí pós-Covid em relação a essa sequela, que eu expliquei esse mecanismo fisiopatológico, que pode ser traduzido como fibrose, né? É a fibrose pulmonar pós-Covid,
que hoje, com o uso do corticoide, não é a maioria das pessoas que tem, é um percentual pequeno, em torno de 5% das pessoas que tiveram Covid que manifestam essa complicação, mas ela pode ser muito perigosa. Então, ela deve ser vigiada, deve ser feito um acompanhamento pós-Covid, e no momento oportuno, após essa etapa da fase aguda da Covid, vai ter que ser repetida a tomografia para acompanhar essa evolução de quem teve um acometimento pulmonar significativo. E em relação à fadiga, que era o outro sintoma que eu havia citado, é um dos mais comuns, né? Então, em torno de 50%, 60% das pessoas que tiveram Covid manifestam essa queixa de fadiga, de redução de forças, de cansaço fácil, até de uma falta de ar, né? Mas repare que a diferença é que a fibrose pulmonar ocorreu de fato um dano nas membranas pulmonares. E na fadiga é mais um estado geral de recuperação. Não está ocorrendo mais um dano pulmonar, mas é uma sensação, um cansaço da recuperação após a Covid. Isso ainda está sendo estudado, né? Algumas hipóteses se dão no nível neurológico, né? Na fase pós-Covid é comum as pessoas terem alteração de memória, de raciocínio, dificuldade de concentração, ficam mais deprimidas, ansiosas, né? Alguns estudiosos aí, alguns estudos das nossas universidades já mostraram que há uma mudança do padrão da atividade elétrica cerebral. Então, hoje a gente entende que há um comportamento neurológico após a Covid que provavelmente está relacionado a essa fadiga. E como é um sintoma muito comum, às vezes é difícil de diferenciar de um dano pulmonar residual. Então, a sugestão é que após aí um mês, né, 4 a 6 semanas após a Covid, o paciente passe por uma avaliação pós-Covid, passe em consulta médica, para ser traçado um plano aí de reavaliação, de fazer exames, quase como um check-up mesmo, né? Fazer uma avaliação cardíaca, pulmonar, para ver se há indícios de alguma sequela para ser tratada e revertida, tá? Essa fase pós-Covid, em geral, ela dura 12 semanas. Então, nessa fase, a fadiga crônica ela vai estar presente, mas ela deve desaparecer. Já o dano pulmonar crônico, ele se torna crônico. Então, existem algumas medidas que podem ser adotadas, mas precisa-se ter esse cuidado, né? E nessa fase de reabilitação, aproveitando, eu queria comentar sobre a fisioterapia respiratória, né? Que é uma terapia, uma atividade muito importante para esses pacientes se reabilitarem, para ajudar a recuperar a capacidade pulmonar, independente da extensão do acometimento respiratório. Tá certo? Tá ótimo. Doutor, muito obrigado. O senhor detalhou para a gente, então, todas as etapas, né? E também o que fazer. E eu acho que as informações deixam as pessoas mais seguras, né? Quando passam por essa situação. Muito obrigado. Eu agradeço, então, o doutor João Carlos de Jesus, pneumologista, que falou com a gente, então, o que fazer depois do exame positivo para a Covid. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Priscila. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.